E quando eu aprendi e comecei a utilizar essa técnica da modelagem, eu vi nitidamente que as peças saem padronizadas, as peças saíam com um ar mais profissional, o caimento era perfeito justamente porque eu conseguia ali, na hora da modelagem, prever os possíveis erros, os possíveis defeitos, e não era mais só lá depois da roupa pronta, depois que o cliente experimentava, que aí eu via, nossa, deu um papo nas costas, ah, não, deu um papo aqui debaixo do braço, ah, não, essa calça ficou com a cintura muito baixa, o gavião baixo. Então, esses detalhes são muito importantes quando nós entendemos de modelagem e eles comprometem, assim, definitivamente a nossa renda. Uma porque você não fica com peça garrada aí no seu ateliê, com peça defeituosa, com peça estragada, com peça que o cliente vai devolver e fala assim, ah, não vestiu, não deu certo. Você consegue, através da modelagem, prever esses defeitos e, com isso, sanar todos eles. E, com isso, você consegue não ter aí peças garradas aí no seu ateliê sem vender. Mas eu escuto muito de muitas costureiras, ah, Thalita, eu não sou boa com matemática, eu não sirvo para poder aprender modelagem, isso não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Gente, costura há anos e pensa dessa forma, e por mais que às vezes eu fale, é preciso mostrar que, para que existe calculadora, gente? Não é vergonha nenhuma você usar a calculadora, né? A própria fita métrica te ajuda a fazer essas medidas, essas contabilidades, né? Porque o mito que se tem da matemática não é conta difícil, raiz quadrada, outra coisa mais, não. Na verdade, é porque nós trabalhamos na modelagem com a metade das medidas. E, às vezes, uma medida inteira de cintura, por exemplo, se a cintura é 72, ela tem que ser dividida por 2, para que você faça o molde da frente, né, com a metade dessa medida, 36, e o molde das costas também com 36. Mas se esse molde ele é simétrico, o que é um molde simétrico? É um molde que tem as duas partes iguais. Então, para que você precisa fazer o molde inteiro? Normalmente, nós fazemos só a metade. Por quê? Ao dobrar o tecido e cortar a metade, as duas partes vão sair iguais. Então, as contas são basicamente essas, são contas, são divisões simples, que qualquer pessoa consegue fazer, e se caso não consiga, é só fazer na calculadora. Mas coloca-se tanta caraminhola na cabeça, né? E acaba com medo, nem tentando aprender. E olha, vale a pena você tentar aprender a modelagem. Mas tem também uma outra coisa que às vezes te impede, e eu sei porque eu escuto isso também, muitas que dizem assim, ah, eu não sei desenhar. Gente, existem muitos estilistas renomados que não desenham lá essas coisas, fazem apenas aquele esboço ali no papel, mas desde que você entenda o que você está desenhando, desde que você consiga passar aquela ideia à frente, não tem problema se o seu desenho está feio ou se o seu desenho está bonito. O importante é que ele seja legível, é que você consiga se fazer entender com ele, que você consiga mostrar ali que tem um bolso ali, que você consiga mostrar que tem um zíper, né? E outra coisa, na hora de traçar os moldes, quem diz para você que nós fazemos desenho à mão livre? De jeito nenhum. Por mais profissional que você seja no desenho, para traçar os moldes, não dá para ficar um molde perfeito se você usar um desenho à mão livre. Normalmente, nós usamos o quê? As réguas. São essas amiguinhas aqui, principalmente essa aqui, ó. Olha só. Essa aqui é a régua curva, né? Que eu chamo de régua de alfaiate, muitos conhecem com esse nome também. Essa régua, ela tem aqui as partes curvas aqui que te ajudam e, na verdade, é com essas partes que você traça os moldes. Então, não é feito à mão livre, a olho nu, né? Podemos dizer assim, o desenho dos moldes. É feito utilizando as réguas.
E para isso, você, quando aprende a utilizar essas réguas aí, mesmo que você não saiba desenhar, não tenha muita coordenação motora para isso, você consegue sim ter moldes bons, bonitos, bem feitos, com a técnica correta da modelagem, aprendendo a traçar aí, utilizando as réguas, tá? E eu quero te dizer que, se você, mesmo eu te falando todos esses benefícios, mesmo eu falando para você que vale a pena, mesmo eu falando para você que não tem problema se você não é boa em matemática, eu também não sou não, gente. Ah, quem dera, sofria na escola com matemática, nossa Deus, passava assim, raspando, mas quando eu passei a me dedicar à modelagem, isso para mim não fez diferença, porque eu estava fazendo algo que eu gostava. Então, olha só, mas mesmo assim, se você não acredita, olha, você vai ficar sempre dependendo aí de uma roupa pronta para você poder copiar, sempre sofrendo, tendo aí essa dificuldade de saber o porquê que aquela peça deu defeito. E às vezes o defeito é depois da roupa pronta, dificilmente tem jeito de consertar, né? Por quê? Não domina a modelagem. E outra coisa, se você trabalha com pronta entrega, é muito difícil você alavancar as suas vendas, porque quando se trabalha com pronta entrega, você tem que fazer suas peças antecipadamente. Final do ano é verão, já começa o verão, né? Então, as peças de verão que você deseja vender no verão, elas já têm que estar sendo feitas agora. Então, como que elas vão ser feitas agora se você não consegue fazer os moldes e depende de moldes prontos que às vezes você busca na internet, busca em revistas que ainda não, de peças que ainda não foram lançadas. Então é difícil você evoluir aí como costureira e faturar mais se você não dominar a modelagem. Mesmo que você também não trabalhe com pronta entrega, mas trabalhe sob medida. Aquela cliente que chega lá com aquela foto que viu hoje em dia muito na internet, né? No Pinterest mesmo, nós temos muitos desenhos e modelos, muitas inspirações de roupa. A cliente vem, não sei se isso já aconteceu com você, ela vem, traz aquela foto daquela roupa, mostra para você e fala assim, ah, eu quero um vestido igual a esse. Aí você olha e fala assim, não, esse eu não consigo fazer. Ou então você aceita, topa o desafio e fica igual uma louca, procurando um jeito de como que você vai fazer a modelagem daquele vestido. Às vezes você até arrisca fazer, mas quando a cliente experimenta, dá um defeito ali, outro aqui, aí você tenta consertar, mas não fica do jeito que ela estava desejando, do jeito que ela estava sonhando. Esse é o caminho se você decide continuar na mesmice, continuar com esse medo aí de não aprender, né? Com esse medo aí de aprender, com esse medo de achar que, eu não vou conseguir. É importante você dar o primeiro passo. Sim, não importa quantos anos você está aí na costura. Eu tenho uma aluna que está há 20 anos na costura e agora criou coragem e entrou para o curso de modelagem e está amando. Uma delas até me disse assim, é o primeiro molde que nós fazemos no nosso curso de Dominando a Modelagem, é o molde da saia, né? E eu fiquei muito feliz porque é essa ideia que eu quero passar. Uma das minhas alunas, até descer ela está aqui. Deixa eu ver quem é que está aqui conosco hoje. Olha quanta gente na nossa live. Boa noite, Maria Graça, Idelvana. Boa noite, Socorro. Sejam muito bem-vindas, viu? Achei que a Ana Angélica ia estar aqui, ela não perde uma live. E ela mesma relatou para mim, olha, nunca fiz um molde de uma saia tão facilmente como esse que você ensina. E eu fiquei muito feliz com isso, porque é esse o meu desejo, de mostrar para você que a modelagem não é e nem tem que ser tão complicada como as pessoas pintam. Eu tive uma aluna do curso de costura que chegou para mim, né, no WhatsApp, sonhando em aprender a costurar, e ela disse que ainda quando era solteira,
entrou num curso de costura, de corte e costura, e lá ela começou pela modelagem. Então, ela aprendeu uma técnica lá, eu não quero falar o nome aqui para não comprometer em nada, mas assim, cheia de muitos cálculos, cheia de muitas figuras geométricas, sem nunca ter colocado uma linha na agulha. E aí, depois que ela fez todos aqueles moldes, que ela não sabia no que ia dar aquilo, porque ela não entendia nada de costura. Aí, quando ela foi começar a cortar para poder começar a costurar, aprender a costurar, ela, por um acidente que teve na família com o irmão, ela teve que sair do curso e depois veio o casamento, veio os filhos, veio um monte de coisa e ela não conseguiu voltar e teve a oportunidade de voltar só agora. Então eu falo assim, para quem nunca costurou na vida, aprender modelagem é algo assim difícil. E normalmente os cursos de costura, às vezes, iniciam pela modelagem. Quem está aí na live e viveu essa experiência, coloca aí para mim. E aí começa pela modelagem e aí gera aquele bloqueio. Aí a pessoa fala assim, nossa Deus, é difícil demais. Mas é difícil demais porque não entende nada de costura, ele não sabe o que é uma manga, ele não sabe o que é uma frente, não sabe o que é umas costas, ele não sabe o que é uma braguilha de zíper, não sabe o que é um gavião. Para quem nunca costurou nada, aí já começar a desenrolar essas técnicas é difícil, aí a pessoa desiste e sai divulgando aí que costura é difícil demais, que molde é um bicho de 7 cabeças e gera essa fama aí. Agora, para você, que já é costureira há muito tempo ou há pouco tempo, você já tem uma noção básica aí dos moldes, nada te impede de aprender a modelagem. Nada te impede de ser uma profissional completa, porque se você só costura e não sabe traçar os seus moldes, eu tenho que te dizer a verdade, você é uma profissional incompleta. Você precisa valorizar o seu trabalho dominando a modelagem e com isso conseguir fazer suas peças com o caimento perfeito.